知能で動きを学習させた CG を見せてくれるそうです。これ踊ってるように見えますけど、でこれは早く移動するっていうのを学習させたやつなんですね。これ頭を使って移動してるんですけど、基本通覚とかないし、頭が大事だとかっていう概念がないし、だからもう頭をもう普通の足のように使って移動してるっていう、この動きがとにかく気持ち悪いんで、ゾンビゲームの動きに使えるんじゃないかっていう、こういう人工知能を使うと多分人間が想像できない気持ち悪い動きができるんじゃないか、一応こんなことをやっています。実際には毎朝この頃会わないけど身体障害の友人がいるんですよ。そのハイタッチするんだけども大変なんですよ。彼の筋肉がこわばってる手と僕の手でこうハイタッチするんです。でその彼のことを思い出してね、僕はこれ面白いと思って見ることできないですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。これでもほとんど実験なので、それは分かってます。その世の中に見せてどうこうってそういうものじゃないんです。それは本当によく分かってるつもりですけど、どこへたどり着きたいんですか。人間が描くのと同じように絵を描く機械を作りたいんだ。O homem que protesta contra isso é Hayao Miyazaki. Miyazaki é humano. Os caras que tentaram vender para o Miyazaki a tal da inteligência artificial que anima movimentos como esse aqui, certamente não conhecem o trabalho dele. A animação do Miyazaki é muito mais sutil do que isso. São movimentos delicados, discretos e que dizem muito sobre o estado de espírito e as intenções dos personagens dele. É na sutileza, no detalhe e na minúcia que o Miyazaki se diferencia de tudo que existe na animação japonesa. Porque normalmente os animes comunicam emoções através do exagero e da exuberância visual. O Miyazaki, aliás, é muito crítico em relação ao rumo que o anime tomou. Ele é crítico em relação a muita coisa, mas nesse caso em especial ele foi bem duro. Quase toda a animação japonesa é produzida sem nenhuma observação de pessoas reais. É uma arte produzida por humanos que não gostam de olhar para outros humanos. E é por isso que essa indústria está cheia de otakus. Muita gente se ofendeu com essa declaração do Miyazaki, mas pouca gente entendeu o principal. Essas frases dizem mais sobre o Miyazaki do que sobre a indústria que ele está criticando. E da mesma forma, a reação do Miyazaki diante da inteligência artificial diz muito mais sobre ele do que sobre a tecnologia em si. Não é raro ver o Miyazaki assim, observando a paisagem a partir de uma janela ou numa sacada. Aliás, esse quarto em que ele está é bem importante. Esse é um quarto de hotel e durante um bom tempo, no começo do século passado, Saint-Exupéry morou aqui. Exupéry escreveu e ilustrou O Pequeno Príncipe. Exupéry escreveu Vento, Areia e Estrelas, um dos livros preferidos de Miyazaki. あんまりパイロットよりもやっぱりパイロットたちのことを文学で残してくれた人ですね。だからむしろサンテクジュペリがいなかったらメルモスにしてもギヨーメにしても今僕らが知るような形では伝わらなかったと思うんですよ。非常に天候の書き方、飛行機の書き方、なんていうんですかね、空そのものとか、それから地上の人間と飛んでる人間とのいろんな結びつきとか、そういうものについて人間の土地っていうのはものすごく優れた作品だと僕は思ってますけど、星の王子様とは全然別な作品ですけど、人間の土地の方が好き
きで、特に学生時代に繰り返し読みました。 Miyazaki é fã de Exupéry. No final dos anos 90, ele fez uma longa viagem entre a Europa e o norte da África. Nesse percurso, ele visitou vários lugares que eram familiares a Saint-Exupéry. ほんのすごくね、飛び立ったんですよね。 Miyazaki não fez essa viagem só porque estava interessado na história de Saint-Exupéry. Tem mais coisa aí. Miyazaki não queria ver só o que Exupéry viu, ele queria ver como Exupéry viu. Por isso, foi importante para ele embarcar nesse avião antigo, parecido com o que Exupéry pilotava, e observar as coisas lá de cima. 立ち話をしてるおばさんが見えたりするんですよね。それでジェット機と違ってこういう飛行機は風景が具体的に見えるから、だから地上のことは懐かしいんだけど同時にちょっと違う感じにもなるでしょ。こう微妙なところにいるんですよ。なんて言うんだろう。こう抽象的じゃないんですよね。具体的なんです。その屋根の下にどういう人がいるんだろうっていう感じが伝わってくるんですよね。 Para o Miyazaki, a observação é um exercício que precede a criação. E essa ordem, esse método, isso faz sentido. Porque é a observação da humanidade que garante que a arte mantém algum vínculo com ela. E esse negócio de observar primeiro e criar depois também explica a admiração dele pelo Exupéry. O Exupéry fazia exatamente isso aí, e como piloto. Ele fazia a observação dele de um ponto de vista privilegiado lá de cima. Miyazaki e Exupéry são observadores primeiro e criadores depois. Eles são parecidos no método e no resultado. Porque O Pequeno Príncipe é uma história cheia de imaginação e fantasia, e apesar disso, é fácil de se identificar com vários momentos desse livro, que é um manifesto a favor da imaginação. E os universos criados pelo Miyazaki têm essas mesmas virtudes. Eles são mágicos, eles estão cheios de fantasia, e às vezes eles podem até parecer muito distantes da realidade. Mesmo assim, todo o sentimento, todo o drama, toda a alegria mostrados na obra de Miyazaki são muito reais. São reais porque, embora a obra dele seja cheia de imaginação, ela começa com um exercício de observação. O método de observar antes e criar depois explica a diferença entre Miyazaki e o restante da indústria na qual ele se estabeleceu. É porque Miyazaki gosta de observar as pessoas que ele sabe que, observando como as pessoas fazem o que fazem, você descobre como elas se sentem. Por exemplo, quem come assim deve estar meio tenso. E quem come assim deve estar contemplativo, talvez pensando nos próprios segredos. E não é só o que os personagens do Miyazaki fazem que diz pra gente quem eles são. A maneira como os personagens fazem as coisas também comunica uma série de mensagens, todas sutis, todas delicadas. É claro que a maneira tradicional que o anime tem de comunicar emoções também funciona, mas quando você compara o jeito do Miyazaki com isso, aí você percebe que o método dele é bem mais delicado, é quase feminino. Ei, delicadeza não é um atributo feminino. Nos filmes de Miyazaki, a protagonista feminina é uma constante. O que não é constante na obra dele é a figura da princesa frágil e indefesa. As mulheres e meninas do Miyazaki assumem papéis de liderança, contestam padrões sociais e colocam as histórias desses filmes em movimento. Elas têm coragem e têm medo. Elas podem ser delicadas ou meio brutas. Elas podem ser heroínas ou vilãs. E mesmo as vilãs têm lá a sua complexidade. A Eboshi de Mononoke Hime é definitivamente uma vilã. E ela representa o mal que a exploração desmedida do meio ambiente pode provocar. Mas, ao mesmo tempo, ela salva essas mulheres, cuida desses doentes e faz o melhor que pode. No fim,
Essa vilã não precisa ser derrotada, ela precisa ser salva. Porque Miyazaki sabe que a vida é assim mesmo, cheia de contradições e complexidades. Como as mulheres, né? Que também são cheias de contradições e de complexidades. Ai, que bobagem! Seres humanos são cheios de contradições e complexidades, e eles fazem a vida ser assim. Aliás, a minha protagonista feminina preferida do Miyazaki sempre foi a Náusica, porque ela sabe encontrar dentro de si os recursos para enfrentar uma vida cheia de complexidades. A Náusica também é a preferida da Gabi Xavier, que participou de um vídeo nosso aqui um tempo desses. Mais um motivo para gostar da Náusica. E a Náusica é uma personagem totalmente inspiradora. Ela é uma mulher, uma princesa do Vale do Vento, porém de princesa convencional ela não tem nada, vivendo em um mundo praticamente pós-apocalíptico, 1000 anos depois de uma guerra que destruiu quase toda a população, que deixou várias partes da Terra ali com um gás venenoso, com criaturas estranhas e monstruosas habitando, que as pessoas têm medo, e nisso tudo tem a Náusica que na verdade consegue viver em sintonia com esse universo, ou pelo menos tenta, porque ela tenta conhecer tudo, ela deixa de lado o medo e consegue ser mais racional, mais paciente, mais corajosa para conseguir até mesmo tirar disso tudo uma proteção para si e principalmente para as pessoas com que ela convive. Entendeu? As mulheres do Miyazaki são reais. E elas são assim graças ao método criativo dele, que recomenda observar primeiro e criar depois. É esse método que acaba garantindo a representatividade. Por que você acha que o Miyazaki ficou tão irritado com a inteligência artificial que gerou essas animações aqui, hein? Sei lá, porque ele não curte essas tecnologias esquisitas aí? Tem outra hipótese e ela se relaciona diretamente com o método criativo dele. Talvez a resistência do Miyazaki não seja exatamente contra a tecnologia. Talvez a resistência seja contra os humanos, que não tiveram a sensibilidade de perceber que essas imagens aqui poderiam machucar alguém. Deixa eu ver se eu entendi o argumento. As imagens podem não ser reais, mas a reação que elas provocam é. E se a reação é de dor, aí então as imagens passam a ser uma violência. Eu só não entendi o que isso tem a ver com o método criativo do Miyazaki. O método dele é observar primeiro e criar depois. Se as pessoas responsáveis por isso aqui tivessem observado o drama de quem tem uma deficiência física, talvez elas não tivessem feito isso desse jeito. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você quiser compartilhar, a gente agradece, mas ninguém é obrigado a nada não. Um último recado, hein? A gente tem um outro vídeo aqui no canal sobre o Saint-Exupéry. Se você quiser dar uma olhada, o link vai aparecer aí no finalzinho. Depois que eu agradecer a galera que participa da nossa campanha de financiamento coletivo. É uma galera que também estava a fim de homenagear o Miyazaki. Muito obrigado, Arthur, Stamp e Vic. Muito obrigado, Davi e Valnei. Muito obrigado, Gabriel. Valeu, Henrique e Laura. Muito obrigado, Indira. Valeu, Ingrid. Muito obrigado, Marcos Vinícius. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado, Winnie. Obrigado, Thiago Nunes. E obrigado também para Thaís. Nossa, olha lá onde a Thaís está. Eu tô bem feliz que apareceu uma galera no final desse vídeo, mas tô preocupado de ter deixado a foto de alguém de fora. Se isso aconteceu, por favor, gente, me perdoa. Organização não é o meu forte, mas eu me esforço. Ah, PS, vocês são tudo muito lindo, meu. Obrigado mesmo.